Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, semana 5 do sétimo ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir e também compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana vamos falar sobre a União Ibérica e sobre os holandeses. Olha só. Em 1580, Portugal e Espanha tornaram um só país, através da União Ibérica. Dessa maneira, todos os territórios de Portugal passaram a ser da Espanha, e os inimigos dos espanhóis também se voltaram contra os portugueses. Então, Portugal vai ter um problema aí, na sucessão do trono. A gente não vai ter aí, o rei vai morrer e não vai deixar um herdeiro, um filho direto, um herdeiro direto, e aí vão procurar o parente mais próximo para assumir a coroa, e quem vai assumir vai ser o rei da Espanha. Então, a União Ibérica vai ser quando a união de Portugal e Espanha sobre a mesma coroa. Os dois viram o mesmo país. Consequentemente, as terras que são da Espanha passam para Portugal e de Portugal para a Espanha. Tudo passa a ser do país. E os amigos e os inimigos deles também. Então, os inimigos da Espanha também passam a ser inimigos de Portugal. E aí a gente chama atenção para o caso da Holanda. A Holanda era um parceiro comercial de Portugal, mas era inimigo da Espanha. E por isso vai acabar se voltando contra Portugal também. Olha só, esse foi o caso da Holanda, que estava em guerra com a Espanha e que por isso invadiu a Bahia e depois Pernambuco. No século XVI, a dinastia dos Habsburgos tinha um domínio em grande parte da Europa, o que incluía a Espanha e os Países Baixos, Holanda. Dessa forma, o rei espanhol Felipe II tinha domínio também sobre os holandeses. Entretanto, as províncias do norte da Holanda conseguiram se juntar e conquistar sua independência em 1581, na chamada União de Utrecht, e procuraram conquistar as posses espanholas na América. Então, a Holanda, inimiga da Espanha, vai querer conquistar as posses dela aqui. E agora se incluía as posses de Portugal. Invasão. Em 1604, os holandeses organizaram uma primeira invasão a Salvador, mas o ataque fracassou devido às forças portuguesas que impediram o ataque. Em 1624, os holandeses tentaram uma nova invasão a Salvador e conseguiram permanecer na cidade por um ano. Em 1627, fizeram uma última invasão, a fim de saquear a cidade. Então foram diversas tentativas até eles finalmente conseguirem conquistar e dominar o Nordeste brasileiro aí. Querendo ainda o domínio do Nordeste brasileiro, os holandeses organizaram uma invasão à capitania de Pernambuco, que prosperava graças à produção de açúcar. Mais de 60 embarcações holandesas com no mínimo 7.000 homens atacaram, em 1630, a cidade de Olinda, principal cidade da capitania. Durante 7 anos, eles ampliaram seus domínios para a região da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Essa ampliação somente deu certo porque os holandeses tiveram a ajuda do português Calabar, que entregou as estratégias dos portugueses no território. A sua figura ficou tão famosa que o nome Calabar passou a ser sinônimo de traidor para os portugueses. Então, os holandeses vão tentar dominar e conquistar Salvador, algumas vezes vão fracassar, outras vezes vão conseguir dominar aí por mais de um ano, e depois eles vão atacar a capitania de Pernambuco, conquistando a cidade de Olinda e ampliando o seu território. Então, eles vão conquistar aí uma boa parte do território do Nordeste brasileiro. Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa responsável por administrar o comércio do país no Atlântico. Após a tomada de Pernambuco, a companhia convidou o alemão Maurício de Nassau, em 1737, para assumir a administração de Pernambuco. Então, a gente vai ter aí os holandeses criando a Companhia das Índias Ocidentais e a Holanda vai colocar alguém para governar, alguém para assumir a administração de Pernambuco. E vai ser o Nassau. E ele vai fazer algumas mudanças importantes aí na cidade. Olha só. Nassau se muda para Recife e faz uma série de mudanças na cidade. Primeiro vendeu engenhos abandonados pelos portugueses durante a batalha contra os holandeses. Depois emprestou dinheiro aos produtores portugueses que ainda trabalhavam em Pernambuco. Ele também modernizou a cidade de Recife, criando postes de iluminação e melhorando as vias de passagem. Além disso, incentivou a vinda de artistas e cientistas para o Brasil para retratar a fauna, a flora e a vida de indígenas e africanos na região. Entretanto, em 1640, a Companhia das Índias Ocidentais começou a entrar em falência e, em 1643, obrigou Nassau a retornar para a Holanda. Então, enquanto a Companhia das Índias Ocidentais estava indo bem, o Nassau estava administrando bem aí, a cidade de Recife, a capitania de Pernambuco, e estava tudo indo bem.
Quando a Companhia das Índias começa a entrar em crise, o Nassau é obrigado, né, a retornar lá para a Holanda. E aí a gente começa a ter uma crise entre, né, a população de lá e os holandeses, que até então, né, estavam até aceitando eles. Olha só. Após esse processo, os holandeses passaram a cobrar os valores atrasados dos empréstimos, gerando uma série de revoltas em Pernambuco. Então, enquanto os fazendeiros, os senhores de engenho, estavam sendo ajudados pela Holanda, né, estavam recebendo dinheiro, estava tudo bem. A partir do momento, né, que os holandeses começam a cobrar os empréstimos, cobrar os valores atrasados, aí eles falam, não, peraí, né, nós não somos de vocês não, nós somos dos portugueses. E aí você começa uma guerra de reconquista, né, bem espertinho eles também, né? Somando a isso, em 1640, os portugueses conquistaram sua independência da Espanha e se tornaram um país autônomo novamente. Aí, então, você tinha mais um motivo, né? A Espanha e Portugal se separaram, Portugal estava sozinho novamente, né? E ele queria o controle das suas terras. A fim de retomar o controle de Pernambuco, a coroa portuguesa decidiu expulsar os holandeses da região. Entre 1645 e 1654, ocorreram uma série de batalhas conhecidas como Guerras Brasílicas, que findaram com a marinha portuguesa, fechando o porto de Recife e tomando de volta a região. Então os holandeses vão ser expulsos aí, né, do Brasil, expulsos do Nordeste. Só que a história não acaba aí, né? Vai acabar acontecendo uma outra coisa, olha só. Após serem expulsos de Pernambuco, os holandeses migraram para as Antilhas, Caribe, e passaram a produzir açúcar por lá. Os holandeses, então, que já produziam açúcar, né? Antes eles auxiliavam os portugueses, durante a dominação eles continuaram produzindo no Nordeste, eles foram expulsos e foram produzir lá no Caribe. E lá eles conseguiam produzir um melhor açúcar, e isso vai gerar uma crise, olha só. Por ser de melhor qualidade que o fabricado na América Portuguesa, passou a ameaçar a produção de Pernambuco. Essa mudança gerou uma grave crise aqui e trouxe inúmeros problemas econômicos, obrigando a coroa portuguesa a encontrar novas estratégias para se manter, dando início à busca pelo ouro com as bandeiras de prospecção. Então, olha só, os holandeses foram expulsos, começaram a produzir açúcar de melhor qualidade e acabou gerando uma crise na produção de açúcar daqui do Brasil, né? Bom, agora vamos então às atividades, pessoal. Vamos lá. Na número 1, explique a relação entre a União Ibérica e as invasões holandesas na América Portuguesa. Isso é fácil, né? Com a união dos dois países, os inimigos da Espanha também se tornaram inimigos de Portugal. A Holanda, a antiga parceira comercial de Portugal, acabou invadindo a América Portuguesa como um ataque à Espanha. Então, Portugal e Espanha se unem num país, né? A Holanda era inimiga da Espanha, se torna inimiga de Portugal também e acaba invadindo aqui a região do Brasil, ok? Vamos para o número 2. No 2 a gente tem, ó, leia o trecho da música Cala a Boca, Bárbara. Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se escondeu, minhas matas percorreu. Os meus rios, os meus braços. Ele é o meu guerreiro nos colchões de terra. Nas bandeiras, bons lençóis. Nas trincheiras, quantos ais. Ai, cala a boca, olha o fogo. Cala a boca, olha a relva. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara. Olha o trocadilho que eles fizeram aí, olha só. A música faz um jogo de palavras com a figura de calabar, quando diz cala, boca, Bárbara. Então, calabar, né? Ao mesmo tempo que cita a companheira dele. Analise os trechos, elementos da música que falam sobre o calabar, né? Então, eu trouxe o primeiro trecho lá, olha só. O trecho que diz ele sabe dos caminhos dessa minha terra faz referência aos conhecimentos que Calabar já tinha do território e passou para os holandeses, né? Então Calabar lá é sinônimo de traição lá em Portugal, né? Então se tem alguém aí que já te traiu, ele é um Calabar, né? Vamos lá para a próxima. Na número 3, cite 3 mudanças feitas por Maurício de Nassau em Pernambuco. Trouxe um trecho do PET para vocês, olha só. Primeiro vendeu engenhos abandonados pelos portugueses durante a batalha contra os holandeses. Depois emprestou dinheiro aos produtores portugueses que ainda trabalhavam em Pernambuco e também modernizou a cidade de Recife. Então essas 3 aí, vendeu os engenhos abandonados, emprestou dinheiro aos produtores e também modernizou a cidade de Recife. Beleza? Vamos para o número 4. Explique quais fatores levaram à expulsão dos holandeses de Pernambuco. Mais uma vez trouxe aí o PET para vocês. Os holandeses passaram a cobrar os valores atrasados dos empréstimos, gerando uma série de revoltas em Pernambuco. Então, esse é um dos fatores, esse é um dos motivos, né? Então, os senhores de engenho, enquanto eles estavam sendo ajudados pelos holandeses, estava tudo bem. Quando eles começaram a cobrar, né? Eles aí tiraram esse apoio.
E os portugueses conquistaram sua independência da Espanha e se tornaram um país autônomo novamente. A fim de retomar o controle de Pernambuco, a coroa portuguesa decidiu expulsar os holandeses. Então, Portugal volta a ser um país só e ele acaba expulsando aí, decidindo expulsar os holandeses, com a ajuda dos senhores de engenho, porque eles sabiam que se eles expulsassem os holandeses, eles não teriam que pagar as dívidas que eles tinham, Pessoal, número 5. A saída dos holandeses de Pernambuco trouxe várias consequências. Se te explique quais foram essas consequências. E aí a gente tem a principal consequência, essa aí, olha só. Os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas. Essa nova concorrência acabou prejudicando a venda de açúcar dos portugueses e gerou uma grave crise econômica. E aí a coroa portuguesa vai procurar novas formas de conseguir recursos no Brasil. E aí a gente vai ter a próxima fase aí, que são as entradas e bandeiras, quando eles começam a entrar para dentro do território para localizar ouro, E aí é um assunto para os próximos vídeos, beleza? Pessoal, tudo isso aí foi retirado lá do Estude em Casa. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Abraço, até mais!